Bom dia! Bom dia para você que está aí do outro lado e já está tão cedo aqui junto conosco para louvar o nosso Deus. E eu estou muito bem acompanhada hoje. Quem lembra o nome dessa menina aqui com cara de japonesa? Sara. Bom dia, Sara. Bom dia, professora Ivona. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, você que nos está assistindo em casa. Muito bem. Sarinha, eu vi que você separou um verso para o pessoal de casa. Qual foi o versinho que você separou para eles? Em Salmos 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, com tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alta, refúgio e proteção no dia da minha angústia. Amém. Que preciosa essa promessa, essa palavra que você trouxe para o pessoal de casa. E agora que nós vamos iniciar então o nosso culto, nós podemos então orar? O que você acha? Sim. Podemos? Então convida eles a orar. Eu convido vocês a ajoelhar-nos. Quem puder, vamos ajoelhar-nos para falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque amanhecemos com saúde. Como disse o verso, cantaremos pela manhã com alegria. Ajuda-nos a ter esse sentimento todos os dias. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nossos pecados. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai. Ajuda-nos a fazer o correto nessa manhã e obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, já que estamos aqui tão cedo, nós podemos bem de manhã cantar ao Senhor, não é assim? E nós estamos aqui, Sarinha, com um bom grupo de gente legal, que está aqui nos dando bom dia. Olha aqui, a Rosana está lá do outro lado, nos desejando bom dia. A Telene, a Raquel. Vamos ver quem mais está aqui escrevendo. A Beth está aí do outro lado, o irmão João. Temos muita gente ali do outro lado. Manda um beijo para eles, Sarinha. Um beijo para vocês que estão do outro lado. E agora nós temos o versinho da semana. Você aprendeu já o verso da semana? Já! E qual é o verso da semana? Qual é o verso da semana, pessoal? Atos 2:4. Olha, então vamos juntos falar esse textinho de Atos 2:4. Estamos lá? No 1 2 e no 3. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Amém, glória a Deus. E para o pessoal que está aqui tá aí em casa, nós queremos deixar aí gravado no seu coração que amanhã nós vamos estar aqui ao vivo com o nosso culto da Escola Sabatina, o culto divino, e vai ser muito especial ter você, tá bom? Nós contamos com a sua presença e vamos dizer um Deus te abençoe para todo mundo? Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia. Vocês dormiram direitinho? Graças a Deus. Todo mundo dormiu bem?
Amém. Bom dia, você que está em casa. Deus abençoe você. Você que está pela graça e poder do Senhor, agora envolvido com a Bíblia na mão, o seu livrão, né? Todo mundo tem um livrão, porque se tem o material da Senhora White, tem livrão na mão. E nós estamos aqui com João Magalhães, Moisés Carlitos, a Rosália Silva, a Claudinha. Bom dia, Mônica. Deus te abençoe, Moniquinha. Um beijo, Elaine, Aparecida Silva, Cristiana Souza, Mari Correia. Gente, eu louvo a Deus pela presença de vocês com a gente, Telene, a Beth Silva, que não deixa a gente, né, Beth? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntas aqui, Ana Cláudia, Dida, um abraço, Dida. Um beijo para você, Yara, Damiana. Que bom estar com a Rosa Maria também, não posso esquecer vocês. Lídia, Carla, Márcio, a Sarinha, Sara Gonçalves. Um beijo para vocês, querida Selma, Natália. Que bom, JSE Plásticos. Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Bendito seja o nome do Senhor, porque estamos juntos. Eu me preparei ontem à noite para esse momento aqui, de passar esse ano bíblico, e tomei um susto com algumas coisas que a gente lê todo ano, mas não tinha pensado da forma como tinha pensado dessa vez. Fecha seu olho, ore ao Senhor, peça a Deus que Deus, além de nos inspirar, faça gravar em nossa mente situações como essas que estudamos hoje sobre a vida de Salomão e sobre a situação de quem hoje defende a causa de Deus. Fecha seus olhos, ore ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, bendito o teu nome, Senhor. Pai, obrigada por nos advertir. Estas são lições reais, Senhor, da tua palavra. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada pelo ano bíblico. Obrigada por nos instruir de forma tão clara sobre as coisas que os seres humanos fazem, que são como entulho na vida deles, Pai de amor. São difíceis de atravessar a vida como vencedores se permanecermos com estas coisas na vida. Senhor, que triste a história de Salomão. Eu te peço em nome de Jesus que tua bênção esteja sobre nós, para que, advertidos por ti, possamos também, pela tua graça, pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, remover de nossa vida situações semelhantes. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que coisa tremenda. O que vocês estudaram nessa madrugada? Quais partes da Bíblia? Sim, da Bíblia foi o quê? Em Reis, qual capítulo? 1 Reis 11. E em Crônicas? 4 e 5, ok. Então, e do livro foi? 4, quarto capítulo, que diz o quê? Resultados. Resultados da transgressão, e alguns livros dizem perigo da prosperidade. Prestem atenção às situações que o Senhor Deus, na sua misericórdia, tem concedido para nós. Vamos lá. Eu fiz aqui um material e eu queria que vocês percebessem. Salomão, sabedoria e poder, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, para você poder entender e compreender o que eu preciso te dizer. Quando você lembra de Salomão, quais são as coisas que vêm na tua mente? O templo, que mais? Sabedoria, 1000 mulheres, né? A gente ouve falar sobre isso. Ostentação, muito dinheiro, não é isso? Salomão, sabedoria e poder. Mas vejam algo que eu percebi que está diante de meus olhos nesta manhã, que não estava na noite anterior. Observem isso aqui. Pode me dar, por favor? O primeiro momentinho do nosso livro diz o quê? Dentre as principais causas, as causas que levaram Salomão à extravagância e opressão, destaca-se o seu fracasso em manter o quê? Como é que é? Em não manter o quê? Em não alimentar o espírito de abnegação. Espera aí. O
que é alimentar algo? Alimentar. Pare para pensar. Veja o texto que foi dito aqui. Gente, o texto que nós temos no livrão é muito sério. Vem trazendo uma série de fracassos, mas diz que a razão para esta série de fracassos foi não alimentar o espírito de quê? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Por que vocês vieram aqui? Uma das razões era porque tem espírito de abnegação. Mas como se alimenta esse espírito de abnegação? Vocês têm que pensar sobre isso. Porque Salomão, o homem mais sábio na terra, tinha espírito de abnegação quando iniciou. Mas aqui diz, a primeira frase diz que foi por não alimentar o espírito de abnegação que ele fracassou. E isso, para mim, se a gente parasse aqui, já teria valido o ano bíblico. Mas o Senhor vai discorrer uma série de informações tristes, vergonhosas, que ele cometeu, que foram 4, que Deus traz hoje como resultados da transgressão. Então, a transgressão dele foi por não alimentar espírito de abnegação. Então, leia para mim aí, o que é abnegação? Vamos lá? A ação caracterizada pelo despreendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo. Entenderam? Por que vocês saíram da sua casa? Por que vocês deixaram sua vida? Abnegação. Eu abnego isso em favor disso. Agora veja o que é também abnegação. Renúncia à própria vontade em função de anseios celestiais ou princípios religiosos. Entenderam isso? Isso é sério ou não? É sério isso? O que é abnegação? Olha aqui o que também é. Sacrifício voluntário. Isso eu tirei do quê? Do dicionário. Entenderam? Agora vamos ver o que Deus diz que é abnegação. Interessantíssimo como Deus chama abnegação. Gente, tudo que Deus faz tinha abnegação, Deus exige de seu povo abnegação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada vez que eu leio o ano bíblico, eu tenho mais certeza que eu tinha que fazer o que eu estou fazendo. Mais certeza. Todo o ano bíblico me dá um impulso para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Olha, para Deus construir o primeiro tabernáculo, ele pediu algo de uma forma muito especial. Ele disse, eu preciso que o tabernáculo seja levantado, mas só quero ofertas voluntárias. Ele não queria nada que tivesse que fazer barganha, te dou isso se você me dá isso, faço tal coisa se você tiver tal coisa, te concedo se você me conceder tal coisa. Nunca. Com Deus você vai fazer se você tiver vontade. Vocês sabem qual é uma das razões pelas quais eu não trago alguém para a escola? As pessoas, elas podem se inscrever com bons motivos, mas se me perguntar quanto vai ganhar, a pessoa não vem. Você sabia disso? Porque eu nunca comento sobre valores. Nunca comento sobre... Com nenhum de vocês eu comentei. Nenhum. Todos os que estão aqui em casa não me fizeram essa pergunta. Quanto eu vou ganhar? O que eu vou receber? Qual vai ser o dinheiro que eu vou receber? Se vocês tivessem perguntado isso, não estariam aqui. Vocês sabiam disso? Por que eu não aceito isso? Porque a maneira de pensar, se você vai receber alguma coisa, está errado. Você tem que confiar que o Deus eterno, Ele é o teu Pai, Ele vai te sustentar. Essa é a realidade. E sempre será assim. Ele fez isso com todos os dele. Espírito quê? Abnegado. Voluntário. Foi o Senhor Deus disse que voluntariamente o Espírito Santo excitou aquelas pessoas a trazerem as ofertas. Agora, vejam quantas falas interessantes. O Senhor Deus tinha espírito de sacrifício, espírito voluntário, espírito de abnegação, e Deus ainda tinha dito, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover o quê? Voluntariamente, dele tomarás a minha oferta alçada. Vocês já perceberam que durante todos esses anos de ministério eu nunca fiz campanha de me darem ou me concederem alguma doação?
Quantos de vocês já perceberam isso? Nós temos um gasto absurdo por mês. O gasto dessa escola é altíssimo mensalmente, que vocês não têm ideia. E eu não estou falando só do que acontece aqui dentro, de todos os salários que a gente tem que pagar dos irmãos de vocês que estão na rua. Porque os que estão no campo recebem, claro, que recebem salário. E quem tem que pagar esses salários, nós temos, se não houver doação, nós temos que fazer. Mas por que eu nunca pedi? Você tem que confiar no Deus eterno. Se o Deus é o dono do teu trabalho, Ele vai ter que pagar. Ele que te chamou, Ele paga. Ele paga. Essa é uma realidade. Ele faz. Vocês sabem que para um vídeo ir avante ou ir para outras casas, você precisa de... Quem sabe o que é algoritmos na internet? Quem sabe o que significa isso? Algoritmos. O que é algoritmos? O que é isso? Quantos de vocês sabem? Não sabem? Para poder um vídeo ir para a casa das pessoas ou aparecer aqui na net da pessoa, é preciso um impulso para isso. Vocês entendem o que eu estou falando? É preciso que algum impulso aconteça para que ele chegue na sua mão. De que maneira? Quando as pessoas começam a ver, os que trabalham por trás disso aqui, que isso daqui não acontece à toa, tem uma multidão de gente trabalhando dentro para isso aqui funcionar, para todas essas mensagens chegarem na tua mesa, na tua casa, na tua tela, acontece um monte de gente trabalhando. Aliás, IA, inteligência artificial, não acontece à toa, tem uma multidão de pessoas fazendo aquilo que você está pedindo. Você fala, eu quero saber sobre pedra azul. Aí você pensa assim, surgiu do nada, de uma inteligência artificial. Não existe inteligência artificial. É uma multidão de pessoas que está lá criando isso para você. Você sabia disso ou não? Pois saiba disso, tá bom? São milhares de pessoas envolvidas nessa informação. O nosso algoritmo não é humano. A gente não trabalha em cima desse impulso. Nosso algoritmo é o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que tem que impulsionar nossas coisas. É o Espírito Santo que sabe para que casa que vai mandar, para que pessoa que vai mandar. Senão não adianta. Nós temos que pedir a Deus isso. E você que está em casa ouvindo, em nome de Jesus, passe avante este vídeo se você sentir voluntariamente em seu coração. Se o Espírito de Deus te tocar para isso. É assim que a coisa funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Se o Espírito Santo mover. E era isso que o Senhor Deus usou aqui. Ele pediu esse tipo de informação. Aí o que aconteceu? Olha lá. Lembra do passado? Homens de Judá e de Dan, Bezalel e Oliabe. Lembra disso? Homens escolhidos por Deus. Num dia eles estavam roçando, no outro dia eram mais sábios que existia. Não pensa que eles tinham nascido com essa inclinação. Foi Deus que os chamou e Deus tocou neles e eles se tornaram hábeis tecelões, hábeis, eles mexiam com ouro, com todo tipo de... Gente, eu imagino um homem desse aqui sendo colocado a trabalhar junto com Léo. Imagina como é que ficaria esse jardim. Colocados a trabalhar junto com Joana, como é que ficariam as casinhas por dentro? Que arrumação, que trabalho, que beleza. Botados a trabalhar junto comigo, que eu tenho aí uma veia de arquiteta, né? Mas imagina que tipo... Mas olha que coisa interessante. Estes homens, de um momento para o outro, só foi Deus tocar neles, sabedoria, poder, inteligência. E o Senhor Deus disse de forma incrível que eram inteligências celestiais que cooperavam com esses artífices que o próprio Deus havia escolhido. Olha que beleza, gente. Imagina, inteligências celestiais trabalhavam com aquelas cabeças. Não era só deles talento. Entendeu isso, Daniela? Diz que eles tinham seres celestiais que estavam ali. Agora faz assim com um formão. Desta forma aqui com a sua pazinha. Agora pinta desse jeito. Gente, eu acho isso maravilhoso. Vocês não acham? Vocês não param para pensar que isso é o que tem que acontecer conosco. Nós temos que ter uma comunhão tão grande com Deus, que quando a gente trabalhar, a gente peça, Senhor, me unja com a sabedoria celeste, me dá a capacidade para eu fazer o teu trabalho, e as inteligências celestiais virão trabalhar com você. Imagina isso, que coisa linda. Na hora que a senhora tiver a irmã Tânia lá na cozinha, que o pessoal fala que a senhora é muito limpa, muito organizada, econômica, isso o pessoal fala da senhora. Sabia? O pessoal diz, agora, isso é seu?
É o quê? Quem é que dá? Gente, isso é muito importante. Agora, os descendentes de Bezalel esqueceram que era Deus que tinha dado para eles. E Salomão, agora, anos depois de Bezalel e Aholiabe trabalharem, anos depois, vocês sabem que os descendentes dele, olha uma coisa fantástica, ó, olha lá, quando somos abençoados, os nossos filhos herdam estas bênçãos. Olha que coisa linda, os descendentes de Aholiabe e de Bezalel receberam por herança a bênção que os pais tinham recebido. Então eles eram hábeis artífices, tinham capacidade para fazer tudo com a mão. O que eles pegavam fazia muito bem, muito bonito, muito acabado. Só que eles começaram a encher o coração e dizer, sou eu a que tenho essa capacidade. E Salomão não teve paciência de esperar que Deus mandaria quem que ele queria que fosse feito, porque Deus havia dito para Salomão, olha, eu vou dar todas as medidas do templo, da maneira como é que tem que ser feito, eu vou ensinar, e Deus iria cuidar desses outros detalhes. Mas ele pegou e mandou pedir para Irão, não foi rei de Tiro, né? Me manda aí pessoas e artífices. E claro, os descendentes de Bezalel e Aholiabe eram capazes, mas cobravam o quê? Cobravam o quê? Salário o quê? Altíssimos. Olha lá. O espírito de abnegação, o espírito de sacrifício, o espírito voluntário, o espírito altruísta estava lutando com o espírito de cobiça. Esperavam ganhos cada vez maiores, ganância. Senhores, isso aqui é muito sério, muito sério. Eles esqueceram que Deus tinha dado a eles a capacidade e eles começaram a cobrar uma exorbitância pelo trabalho bem feito que faziam. Não era que não valia, valia muito, mas eles não podiam ter cobrado isso. E ainda por cima, gente, sabe o que mais me doeu na história? Que não foi só os que sabiam que cobravam. Quem mais cobrava também? Os outros aprenderam a fazer esse tipo de coisa. E aí, dentre o povo, gente, a quantidade de gente que estava trabalhando ali, olha que coisa tremenda. Pediu ao rei de Tiro, Irão, né? Descendentes de Aholiabe, olha lá. Assim, à frente do grupo de artífices de Salomão, foi colocado um homem cujos esforços, leia aí, não eram impulsionados pelo desejo altruísta de prestar serviço a Deus. Ele servia ao Deus deste mundo, Mamon. Leia essa parte em amarela. Todas as fibras de seu ser estavam entretecidas com os princípios do egoísmo. Gente, isso aí me impressionou demais. Ele então dirigia todos os artífices, mas ele tinha o quê? Todas as fibras do seu ser estavam entretecidas com o quê? Com o espírito de egoísmo. E o que aconteceu com a tropa? A tropa é o espelho do comandante. O que aconteceu com a tropa? E eles também se tornaram egoístas. Só trabalhava por dinheiro. Tanto. Gente, vocês sabem por que aqui não se trabalha pelo método de 8 horas? Eu falei para vocês antes de vir, aqui não existe trabalho de dizer assim, nós trabalhamos 8 horas, depois me deixe sair, tal. Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui, nenhum trabalho para Deus é empresa. A senhora White recebeu de Deus essa informação. Nenhum missionário deve usar o método de 8 horas de trabalho. Ninguém. Nenhum. Por quê? Porque a gente trabalha quando precisa e o tempo que for necessário. Sim ou não? Sim. Não trabalha conosco quem pensar que é empresa. Não trabalha conosco. E eu não trabalho assim também. Nunca trabalhei dessa forma. Trabalho enquanto tem trabalho. Essa é a verdade. Olha isso aqui agora. Ali estava o grupo de artífices trabalhando. Exigia-se salários altíssimos. E começou uma opressão ao pobre. O pobre precisa, o que ele tem que fazer? Trabalhar o dobro para conseguir algo que poderia ter sido de uma outra forma. Essa foi uma das principais causas da apostasia, de que um dia aquele que foi chamado o homem mais sábio dos mortais... Olha o que Deus disse. Qual foi a principal causa? Qual foi a principal causa? Por que eles oprimiram os pobres? A principal causa foi o egoísmo. O espírito de abnegação foi deixado. Olha, a principal causa. Essas são palavras do livro. Eu só coloquei aí palavras do livro. Palavras do livro. Gente, isso é muito sério. A gente pensa, a principal causa foi as 1000 mulheres. Não foi. A principal causa foi essa. Deixar de ser abnegado e dizer, estou trabalhando muito.
Quer saber de uma coisa? Eu dou muito já para esse ministério, eu faço muito. Gente, toda pessoa que diz isso para mim, eu espero o momento certo. Dentro do ministério tem gente dizendo isso, já teve gente me falando. Trabalhei muito, já dei muito para esse ministério. Esse daí já está com o espírito fora da caixinha. Eu espero o momento certo, eu chamo e falo, você nunca deu tudo. O único que deu tudo para o ministério que sim, foi Jesus, você não. Nem eu. E ninguém trabalhou mais do que eu. Então, em nome de Jesus, não está na hora de dizer um negócio desse. Você só vai dizer isso no dia que Deus disser de você. Mas se Deus não disser, pronto, você não pode falar isso. Não, mas eu deixei tudo para vir. Isso é uma fala que não se diz. Quem deixou tudo para vir foi Jesus, você não. O que você deixou? Você só está fazendo sua obrigação. Não se diz isso. Não se fala isso. Espírito de altruísmo, espírito de abnegação, espírito de sacrifício próprio, espírito de voluntariedade. Isso é o que tem que ser trabalhado no nosso coração. E ainda diz que isso tem que ser alimentado. Não é tremendo isso? Aí o que aconteceu? Olha lá, olha lá. Agudo contraste. Que é? Olha, eu estou usando palavras do livro, tá? Agudo contraste entre o que ajudou no templo do deserto e este povo aí que compôs a equipe de Salomão. Diz que um contraste tremendo entre um grupo e outro. O que vocês acham disso? Não é sério? Não é sério, gente? É isso que pela graça e poder de Deus não podemos deixar entrar aqui. Não podemos deixar entrar, de jeito nenhum. Os servidores dessa casa, servidores da escola de profetas, têm que ter isso em mente. Você não será avaliado pela capacidade que você tem de trabalhar, mas pela capacidade que você tem de servir a Deus. Não existe gente que seja insubstituível. Não existe. Pode acreditar o que eu estou dizendo a você em nome de Jesus. Não me dobro à capacidade de quem quer que seja. Não existe isso. Pode acreditar. Não dependo pela graça e poder de Deus de um ser humano. Não é assim, a gente tem que depender de Deus pela graça e poder do Senhor. O Senhor Deus levantará outro. Pode tirar uma pessoa de lá da sarjeta, levantar a pessoa a mais pobre, a mais inculta do mundo, colocar o dedo nela, ela se torna a maior da terra, de um segundo para o outro. É só o Senhor Deus querer. Não é sério isso? Agora olha isso daqui. O serviço voluntário, olha lá, por que o Senhor Deus comenta? Gente, eu quero que vocês leiam, porque isso aí está no livro. Olha lá, o serviço voluntário e a deleitável abnegação dos obreiros do tabernáculo raramente se encontram. Mas esse é o único espírito que deve atuar nos seguidores de Jesus. Qual é o único espírito que deve atuar nos seguidores de Jesus? Espírito o quê? Voluntário. Olha, nosso divino mestre deu exemplo de como devem seus discípulos trabalhar. Aqueles a quem ordenou, vinde a mim e vos farei pescadores de homens, não ofereceu ele qualquer soma de paga de seus serviços. Eles deviam compartilhar com ele da abnegação e sacrifício. Vocês já pararam para pensar isso? Qual foi o valor que Deus ofereceu para os discípulos? Nenhum. Gente, eu tomei um susto de Arlete, veio para aqui para casa, né? Ela se formou, não foi isso? E ela veio servir aqui. E eu lembro quando eu fui pagar o primeiro salário dela, ela falou, eu vou receber? Falei, claro. Só que ela não sabia, já estava aqui com a gente quanto tempo? 1 ano e meio. Só que ela não sabia que quando ficasse formada, ela ia. Ela falou, mas eu vou receber? Eu falei, claro. Eu lembro de uma outra moça que trabalhou com a gente, a Andréia. A Andréia veio para ser secretária da escola antes de Joana ser a secretária. Aí a Andréia estava trabalhando aqui. Quando a Andréia estava trabalhando, o primeiro salário da Andréia, que eu cheguei lá e falei, Andréia, está aqui o seu salário. Ela falou assim, mas eu não sabia que eu ia receber. Eu falei, aí está. Olha que espírito é esse. E fazia o trabalho, dava conta das coisas de Deus, trabalhando para o Senhor. O Senhor Deus sabe. O Senhor Deus sabe. Gente, quando Jesus chamou os discípulos, ele não ofereceu nada. Não é interessante isso? Eu acho isso demais. Vai lá, leia aí, vamos lá. Não é pelo... Gente, quando eu pedi para vocês lerem, eu não queria ficar falando de novo para vocês fazerem isso, tá certo? Vamos combinar isso? Tá? Então, o pedido aqui é ordem. Vamos lá. Não é pelo salário que recebemos que devemos trabalhar. O motivo que nos dispõe ao trabalho por Deus não deve ter em si coisa alguma que lembre o serviço a si próprio. Olha, coisa alguma. Continua.
abnegada devoção e espírito de sacrifício tem sido e serão sempre o primeiro requisito do culto aceitável. Continua. Nosso Senhor e Mestre deseja que nenhum fio de egoísmo seja entretecido em sua obra. A nossos esforços devemos acrescentar o tato, a habilidade, a precisão e sabedoria que o Deus da perfeição exigiu dos construtores do santuário terrestre. Contudo, em todas as nossas atividades, devemos lembrar que os maiores talentos e as mais esplêndidos serviços são aceitáveis somente quando o eu é posto sobre o altar para consumir-se como um sacrifício vivo. Quando é que é aceito? Somente quando você é colocado como sacrifício vivo. Agora olhe para cá. Diz assim, eu estou fazendo um serviço gratuito, então vou fazer de qualquer jeito. Diz, não. O Senhor Deus falou, habilidade, precisão, cuidado, o melhor que você é capaz de fazer. Não é interessante isso? Sim ou não, gente? Isso para mim é fantástico. Isso me enche o coração, porque isso impulsa a maneira como é que eu tenho que fazer. O melhor que eu puder. O melhor. Deixa que Deus vai te pagar. O Senhor Deus sabe. Ele sabe que você precisa para sobreviver. Às vezes as pessoas falam, mas irmã Maísa, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Fala, enquanto você achar que é você que vai cuidar dos seus filhos, eles não serão bem cuidados. Na hora que você entender que seus filhos pertencem ao Senhor, aí a coisa muda. Não é assim? Sim ou não, gente? Nunca vi alguém mendigar o pão quando se entregou a Deus. Agora olha isso aqui, presta atenção. Lembra aí agora um outro pecado, quer ver uma outra situação? Lembra a rainha de Sabá? A rainha de Sabá veio para dentro do povo de Deus. Eu tentei achar um negócio aí, né, que mostrasse mais ou menos como é que a rainha de Sabá vivia. Imagina ela ir subindo os pórticos para encontrar Salomão, cheio de leões, assim, porque ele tinha leões. Ali está muito pouquinho, né? Mas eu imagino que esses leões eram imensos. Ali no caminho, né? Saindo do trono dele. Diz que o trono dele era um espetáculo, era lindo demais. E ela observou aquilo e falou, nossa, que lugar lindo, que maravilha, que coisa bonita, que espetáculo, que lindo isso aqui. E consultou Salomão sobre várias coisas e conversou, e Salomão falava e mostrava para ela o templo, saiu com ela andando, mostrando tudo, mostrando as casas que tinha feito, e respondeu todas as perguntas, todos os enigmas, deu para ela um monte de coisa, mas disse, isso tudo vem de quem? Do Deus eterno. Isso tudo vem do Deus eterno. Essa resposta que eu estou te dando é o Deus eterno. Aí a rainha de Sabá disse o quê? O que ela falou? Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso se estabeleceu o rei, para fazer juízo e justiça. Esta impressão que Deus colocou no coração de Salomão para falar a ela. Vocês sabiam disso? Olha que coisa interessante. É interessante isso ou não? É interessante ou não, gente? Vocês têm que pensar nisso. No início do seu reinado, Salomão dizia para todo mundo isso. Olha, isso não sou eu, isso é o Deus eterno. E a rainha de Sabá saiu dizendo e glorificando a Deus, não a Salomão. Não foi? Disse, bendito seja o teu Deus, bendito o povo de Israel. Que Deus se levanta alguém assim para servir. Olha que coisa fantástica. Então, a primeira coisa séria foi ele ter deixado o espírito de abnegação e contratado gente para estar com ele. Gente, abre o ouvido aqui. Contratado gente egoísta para se envolver nas coisas de Deus. Gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Na hora que vem na sua mão um trabalho para ser feito do Senhor, não envolva gente que não tem o Espírito do Senhor junto. Vocês entenderam isso? Eu sou contrária a qualquer tipo de ação de qualquer pessoa de fora entrar aqui dentro e dar orientações que não seja servo do Senhor. Eu sou contrária. Quero que vocês saibam disso. Não quero, de jeito nenhum. Pode ser a pessoa mais capaz do mundo. Não, eu não aceito, eu não quero a opinião dessa pessoa. Por que não? Porque ela não serve ao Senhor. Os trabalhos dessa pessoa, ela ainda não serve ao Senhor. Não serve a Deus. O Senhor Deus disse que esse foi o primeiro pecado. Qual foi o segundo pecado? Aceitar para si a glória daquilo. Aceitar para si. Leia aí. Assim foi que o templo de Jeová veio a ser conhecido através das nações como o quê?
Templo de Salomão. O agente humano tinha tomado para si a glória que pertencia ao que é o mais alto que os altos dos céus. Gente, olhe para cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não podemos, temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Não podemos deixar. Esse trabalho que você fez é maravilhoso. Foram os elogios, foi a lisonja que foi dando para Salomão. Nossa, que trabalho bom que você fez, hein? Que coisa maravilhosa que você fez. Ele disse que no início ele rechaçava isso, mas daqui a pouco ele começou a aceitar esses elogios. Ele começou a achar que era ele que tinha feito. Ele que tinha colocado as melhores coisas para o reino de Deus. Não foi, era o Deus eterno. Isso daí foi o segundo passo da desgraça de Salomão. O primeiro, qual foi o primeiro passo? Egoísmo. Segundo passo, lisonja, aceitou a glória para si ao invés de Deus. Não é sério isso? Quem é que está nas tuas mãos fazendo alguma coisa? Se for só você, você não está pronto para fazer o trabalho de Deus. Agora, se for o Deus eterno, você será aceito para o trabalho do Senhor. Agora, veja outra coisa aqui. Sabe qual foi outro erro grosseiro? Olha lá, aqui está o local do trabalho do reino de Salomão, tá bom? Gente, eu encontrei ontem tantas cidades que estavam nas mãos de Salomão. Tantas, mas o mapa que eu consegui ontem tinha tanta palavra, de tantos nomes, que vocês não iam até confundir. Mas aqui está, o espaço de onde Salomão, do domínio dele, né? As regiões em sujeição a Salomão. Eram os distritos administrativos. O que aconteceu? Deus tinha colocado ali Salomão, porque era a rota de os povos do mundo. Tinham que passar por ali. E ao verem a grandeza de Salomão, iriam glorificar o Deus eterno. Ao verem o poder de Deus no meio daquele povo, do povo de Israel, iam dizer: eu gostaria de ser desse povo. Eu quero fazer parte disso. Quero me envolver com isso. Aí o que Salomão fez? Oh, meu pai, o espírito missionário saiu de dentro do coração dele e ele começou a pegar estas cidades que estavam aqui, e transformou elas em local de imposto bem caro, que para passar ali as pessoas tinham que o quê? Pagar. Oh, gente, aí as pessoas iam querer passar por aí? Olha como o diabo foi esperto. Olha o que aconteceu. Ele transformou essas cidades em grandes fortalezas, em fortalezas poderosas, porque era quase inexpugnável para o pessoal passar ali, para conseguir até ali. E outra, hein? Comercialismo, olha que coisa desgraçada e miserável. Para que ele conseguisse dinheiro, já que o pessoal ia ter que passar ali para fazer comércio. Leia lá. Outra grosseira perversão. Isso é palavra do livro, tá? Grosseira perversão. O espírito missionário que Deus implantara no coração de Salomão e de todos os verdadeiros israelitas fora suplantado pelo espírito de comercialismo. As oportunidades propiciadas pelo contato com muitas nações foram usados para a exaltação pessoal. Salomão procurou fortalecer politicamente sua posição, construindo cidades fortificadas nas passagens comerciais. Não é sério isso, gente? É sério ou não é? Então, olha o terceiro erro dele. Certo? O primeiro erro foi o quê? O espírito de abnegação foi tirado. O segundo erro, ele tomou a glória para si. E o terceiro erro, ele, ao invés, saiu o espírito missionário e entrou o espírito de comércio. Ao invés de deixa esse povo passar por aqui, não tem problema nenhum, deixa esse pessoal entrar e vir aqui e encher aqui, mas não precisa ficar pagando. Entendeu isso ou não? É sério isso, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério. Gente, nós precisamos pedir a Deus que a gente não caia na mesma coisa. Olha que coisa séria. Aí ele ficou sendo reconhecido como o quê? O grande rei Salomão. Todo mundo vinha de longe. Era o rei Salomão, era o poderoso, era o capaz, era o homem que tinha toda a glória sobre si. Gente de todo lugar vinha atrás de Salomão, que era o homem poderoso. Era ele que era o centro agora. Ele era o centro. Ele não era mais... O centro não era mais o Deus eterno. Ele era o centro. Chato isso, né? Não é vergonhoso isso? Foi isso que aconteceu. Irmãos, e qual foi outro pecado?
1000 mulheres. Rei Salomão, sabedoria, prosperidade e 1000 mulheres. Que tristeza, né? Quando eu paro para pensar nisso, chega meu coração, fica pequenininho. Ai, meu Deus do céu, que coisa séria. Imploro tanto ao Senhor, que o Senhor Deus, na sua misericórdia, não nos deixe cair numa tentação, numa miséria tão grande. Agora o Senhor Deus diz algo, tem uma lição para nós nessa situação? Leiam comigo. Solenes são as lições do fracasso de Israel durante os anos que tanto o rei como o povo se desviaram do alto propósito que tinham sido chamados a cumprir. Olha, peraí, olha lá. Não foi só Salomão que caiu. A tropa é o espelho do comandante. Quem foi que caiu junto? O povo. O povo. Olha lá. Seja onde for que eles tenham sido fracos, a ponto mesmo de cair, o Israel de Deus hoje, os representantes do céu que constituem a verdadeira de Cristo, devem ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e de anunciar o dia do ajuste final. Contudo, as mesmas influências que prevaleceram contra Israel no tempo do reinado de Salomão, ainda lhes antepõem. Entenderam isso? Temos a mesma dificuldade hoje? Então temos que pedir e alimentar o espírito de sacrifício? Sim ou não, gente? Queridos, vocês que estão em casa, implore isso a Deus. Quantas pessoas falam para mim assim: Maísa, quando eu me aposentar, vou lá ajudar. Não, não é isso que Deus diz. Deus diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. As pessoas esperam estar caídas, cansadas, deram tudo de si para conseguir a vida, para depois vir ajudar o trabalho de Deus. Sabia? Gastou toda a força que tinha antes, para depois vir ajudar o trabalho de Deus. Vocês sabem quantas pessoas deveriam estar aqui? Uma multidão. Devia ter gente na porta esperando vaga, mas não tem. Nós não temos essa multidão de gente. Por quê? Porque as pessoas não têm esse espírito. Eu tenho que cuidar do que é meu. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que cuidar da faculdade. Eu tenho que cuidar do não sei o quê. É isso que as pessoas falam. As pessoas não se preocupam com o trabalho do Senhor. Não, não é isso que envolve o coração deles. Esse não é o foco. O espírito de ambição. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, para vocês pararem para pensar. Realmente nós precisamos de um sofá novo? Pensa. Realmente precisa. Se nós tivéssemos foco real, verdadeiro nas coisas do Senhor, o que seria que nós passaríamos a pensar? O que eu vou precisar fazer? Se nós entendêssemos que o mundo está mesmo acabando, que uma multidão de gente vai morrer, gente, uma multidão de gente vai morrer sem saber. E tem um monte de gente que poderia ter a vida melhor, e não é porque a pessoa que não está envolvida na missão, que não está envolvida no trabalho do Senhor, está pecando grandemente. Está pecando grandemente. Essa é a verdade. Vivendo só para si. Olha isso aqui. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas. Como é que é? As forças do inimigo de toda a justiça estão o quê? Fortemente entrincheiradas. E a vitória só pode ser ganha mediante o quê? Hoje você tem que orar o dia todo: Senhor, entre em meu coração, deixa eu parar de viver para mim mesmo. O conflito que temos diante de nós exige espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente e sábio uso de toda oportunidade para a salvação de almas. A bênção do Senhor será concedida à sua igreja, amém? À medida que esta avance unida, revelando ao mundo que está nas trevas do erro a beleza da santidade, manifestada num espírito de abnegação semelhante a de quem? Ao de Cristo, na exaltação do divino em vez do humano, e no amoroso e incansável serviço pelos que tanto precisam das bênçãos do Evangelho. Glória ao Senhor. É isso que você quer? Queridos irmãos que estão nos ouvindo, Mauro Costa, Deusuíta, Edinalva, por favor, Cíntia Amorim, irmãos Vanúzia, Kelly, Ingrid Buckner, João Magalhães, essa mensagem é para vocês. Querida Carmelita, querida Mônica Alves, Sueli, olha, Nalva Germano, olha, queridos Girassol Story aqui, Benjamin, vocês, queridos que estão ouvindo, Maria Aparecida, Ingrid, Diana, Daniela,
E esta mensagem é para você. O que você vai fazer hoje disso que você acabou de ouvir? Você é parte dos algoritmos de Deus? Você é parte do trabalho que o Senhor Deus espera que seja feito através de quem ouve? Quem ouve a mensagem deve dizer o quê? Qual é o trabalho que o Senhor Deus espera de quem está envolvido? Hoje, o seu envolvimento é ouvir. O que você vai fazer com relação a isso? Queridos irmãos, nós precisamos de missionários, mas com espírito voluntário, com espírito abnegado. Gente que queira servir ao Senhor com o melhor, com sabedoria fina, fazer o melhor que é capaz, pegar na mão e fazer o melhor, pegar um banco desse aqui para limpar o melhor que sabe fazer, porque é para Deus. Mas pensou? Para pegar e fazer, peraí que eu vou dar um estudo bíblico, deixa eu me esmeirar, deixa eu trabalhar, deixa eu lutar para dar o melhor estudo bíblico que eu já dei na vida, porque é para Deus. Bezalel e Aholiabe deste tempo, fazendo o melhor com a capacidade que o Senhor deu. Pede, Senhor, aumenta a minha capacidade, Senhor, para fazer o teu trabalho. Aumenta em nome de Jesus. Isso é o que o Senhor Deus espera que seja feito. Não um pouco dizer, não, mas eu preciso de meu tempo, o Senhor Deus é que precisa do seu tempo, não você. Sabia disso? Se não for isso, não funciona. Pense nisso, em nome de Jesus. Tá? Aprenda a confiar nele. Aprenda a confiar no Senhor dos Exércitos. Que a sua vida seja uma rota que o Senhor Deus faça passar pessoas para que conheçam o Evangelho de Cristo. Que a tua casa, que teu estado, que o local onde você estiver, que o espaço onde você for, seja o espaço que Deus possa usar para conceder oportunidade para fazer o seu serviço. Hoje é sexta-feira. Dia de preparação. Que Deus hoje, além de preparar nossa casa e a comida para o sábado, prepare nosso coração para o serviço santo. Vou me ajoelhar agora e vou orar por você em casa, você vai orar por nós, para que a gente não caia nessas misérias que Salomão caiu, para que a glória do Senhor continue pelo poder de Deus e que em nome de Jesus não entre nenhuma pessoa, nenhum fiozinho de egoísmo dentro do trabalho do Senhor. Vamos lá. Senhor Deus de misericórdia, amado Senhor, glórias ao teu nome. Nós nos entregamos e nós nos ofertamos, dizendo diante de todo o universo que o Senhor é o nosso Deus. Pai, em tuas mãos quero colocar esse estudo de hoje. Que responsabilidade, que tremendo isso, Senhor. E te pedir pela tua graça, pelo teu poder, que se levante nessa casa e tire todos os fios de egoísmo que existem aqui. Queremos que o Senhor nos encha do espírito de abnegação, o espírito de sacrifício próprio, o espírito do serviço voluntário. Que ninguém pense aqui, Senhor, que já fez demais, Pai Santo, pelo teu ministério. E que em nome de Jesus não aceitemos absolutamente nada de quem não te serve. E que seja o teu poder, Senhor Deus, que seja a tua graça, que seja a tua glória, que seja vista em todos os trabalhos realizados. Em tuas mãos nós nos entregamos e nós nos ofertamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu quero dar um abraço para você e dizer que em nome de Jesus nos vemos amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até amanhã.